Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. E é isso que eu vou te provar nesse vídeo. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já deve até ter falado isso para alguém, já deve ter ouvido algum pregador falar isso para você, mas a questão é que Salmos 11:5 quebra esse argumento, porque diz bem assim: o Senhor, ele prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. É justamente essa palavra que a Bíblia usa: odiados por Deus, odiados por ele. São aqueles que praticam iniquidade, aqueles que são injustos. Eu não estou falando de alguém distante, estou falando de mim e de você. E você vai entender isso até o final desse vídeo. Porque se você for ver na Bíblia, muitas pessoas elas dizem: poxa, mas Deus no Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus que mandava matar, mandava tantas coisas, mas agora no Novo Testamento, Deus é um Deus que, ele ama, ele enviou seu filho e tudo. Só que essas pessoas não entenderam a narrativa bíblica completa. Porque se você for ver no Antigo Testamento, Deus ele pede que animais sejam sacrificados, que hajam sacrifícios, para que o pecado ele fosse coberto. Sempre que alguém pecava, e também anualmente, era necessário ter sacrifícios e ofertas a Deus, porque o povo estava em pecado, porque o povo pecava. E justamente por isso, esse pecado precisava ser coberto. Mas isso não resolvia o problema de natureza do pecado. Aquele povo, apesar de ter os seus comportamentos pecaminosos cobertos, a sua natureza ainda era de um pecador. E é justamente por isso que no Novo Testamento, Jesus ele é enviado por Deus para que nós pudéssemos ter vida eterna. Lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba a vida eterna. E talvez essa palavra tenha entrado, seja o primeiro versículo que tenha vindo na sua mente quando ouviu eu falar que Deus ele odeia o pecador. Mas a questão é que Deus ele continua odiando o pecador. Só que ele descontou tudo isso em Jesus. Antes, esse problema, como eu já disse, de natureza, não tinha sido resolvido. Mas hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos batizamos, nos rendemos a Ele, nós recebemos uma nova natureza, nós nascemos de novo. Foi isso que Jesus ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ou seja, receber uma nova natureza, uma nova identidade. Uma identidade que não está mais pautada no pecado, numa vida de pecado, mas uma vida que realmente busca agradar a Deus, de comunhão com Deus. Aí eu te faço uma pergunta: como é que o pecador e o pecado estão separados? Porque como é que Deus ele vai amar o pecador, mas odiar o pecado? Se quem praticou o pecado foi o pecador. A Bíblia vai dizer, tem um versículo que diz bem assim: concebendo o pecado ele gera a morte. Foi isso que Deus ele falou ali para Adão e para Eva, para eles não comerem do fruto proibido. Porque se eles comessem, eles teriam que enfrentar a morte espiritual, a morte física também. Só que aí está o ponto. Deus ele enviou seu filho para que ele encarasse essa morte. Antigamente, o pecado ele era coberto através de sacrifícios de animais. Hoje, através do sacrifício de Jesus, nós aceitando o sacrifício dele, ele como nosso único Senhor e Salvador, ele se sacrificou por nós. Ele foi aquele que recebeu esse castigo que nós deveríamos receber. Então não é que Deus ele mudou o seu caráter. Não é que Deus ele deixou de ser um Deus perverso do Antigo Testamento e agora é um Deus bonzinho. Não, é que Deus ele sempre foi justo. Deus ele sempre foi bom, ele é 100% santo e ele rejeita o pecado. Ele rejeitando o pecado, se ele é santo, se ele, nele não há impureza alguma, logo qualquer impureza que chega nele é abominável. Como nesse versículo diz, ele odeia o pecado. Salmos 11:5. Ele odeia o pecador, ele odeia o ímpio, aquele que é injusto. E ele sendo cheio de justiça, ele sendo a própria justiça, não tem como alguém que praticou o pecado ficar impune. Só que a questão, e mostra o amor de Jesus, mostra o amor de Deus através disso, do seu sacrifício, é que mesmo nós sendo pecadores, nós não precisamos passar por essa consequência, a consequência da morte eterna. Porque Deus, ao invés de nos pegar aquele que pecou realmente, o pecador, e sacrificar e matar por ele merecer, nós merecendo isso, ele não fez isso. Ele pegou alguém que era impuro e deu a vida eterna. E pegou alguém que era puro, 100% santo, e sacrificou no lugar dessas pessoas. Pessoas que rejeitaram a Deus, que fizeram aquilo que era abominável a Ele. E talvez no início dessa palavra você tenha pensado: Deus, eu pensava que você era um Deus de amor, eu pensava que você me amava e tal. Mas a questão é que isso revela e pode abrir um entendimento muito maior do que o amor de Deus. Porque ao invés dele sacrificar eu e você, ele enviou um filho dele, o seu próprio filho, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Porque Deus ele não mudou o seu caráter. Ele continua justo, ele continua 100% santo, ele é bom, só que ele precisava executar a sua justiça. Da mesma forma que se um assassino ele matar alguém numa justiça verdadeira, num lugar onde a justiça é plenamente cumprida, ele vai receber a sua pena, ele vai receber ali o que ele precisa passar, o seu julgamento. Deus ele fez isso, só que a questão é que ele não pegou o assassino, ele pegou alguém que era puro, alguém que não tinha pecado algum,
e enviou no lugar daquele que era assassino. E agora está dando acesso à vida eterna para mim e para você. Então, se esse vídeo te confrontou, se esse vídeo realmente mudou a sua mentalidade, se você entendeu que essa frase está errada, e mais agora você tem um novo entendimento da graça de Deus, já compartilha com alguém esse vídeo para que essa pessoa também possa entender, e você também já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse.